Olá pessoal, vamos para mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica. Essa aula de hoje eu mostro para vocês a influência do fator de correção no dimensionamento de condutores. Essa aula foi elaborada para responder uma pergunta de um aluno, que ele me perguntou o que é esse fator de correção. Se eu não utilizar o fator de correção de agrupamento de circuito, o que pode acontecer? Essa aula eu apresento para vocês que o fator de correção ele deve ser aplicado com o objetivo de aumentar, em alguns casos, a seção do condutor. Assista a aula agora que vocês vão ter um entendimento da importância do fator de correção de agrupamento de circuitos dentro de um eletroduto. Olá pessoal, vamos para mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica. Essa aula de hoje eu mostro para vocês a influência do fator de correção no dimensionamento de condutores. Essa aula foi elaborada para responder uma pergunta de um aluno, que ele me perguntou o que é esse fator de correção. Se eu não utilizar o fator de correção de agrupamento de circuito, o que pode acontecer? Essa aula eu apresento para vocês que o fator de correção ele deve ser aplicado com o objetivo de aumentar, em alguns casos, a seção do condutor. Assista a aula agora que vocês vão ter um entendimento da importância do fator de correção de agrupamento de circuitos dentro de um eletroduto. Olá pessoal, então vamos à nossa aula A259. Como eu já tinha comentado para vocês, eu vou mostrar claramente para vocês a influência do fator de agrupamento no dimensionamento de condutores. Então, quando você carrega um eletroduto com muitos circuitos, isso tem o seguinte efeito, é o aquecimento. E para isso, para fazer essa correção, utilizamos, conforme a NBR 5410, o fator de agrupamento. Primeiramente, quando vamos fazer um projeto, nós temos a corrente de projeto, que eu vou chamar de IB. Essa corrente indica a corrente elétrica que será transportada pelo condutor até aquele equipamento que está sendo alimentado pelo sistema elétrico. Essa corrente elétrica, quando ela passa pelo condutor, né, localizado dentro do eletroduto, pela própria lei natural, já que o cabo tem uma determinada resistência, essa corrente circulando no condutor dissipa uma potência no interior desse eletroduto. Ou seja, essa potência dissipada, ela vai trocar calor com os outros condutores dentro desse eletroduto. Esse aquecimento é dissipado dentro do eletroduto. E quanto maior for a quantidade de circuitos dentro desse eletroduto aqui, menor, pessoal, vai ser a capacidade desse eletroduto dissipar esse calor, né? O que isso vai causar? Isso causa um superaquecimento do circuito. Então, veja bem, quando nós temos vários circuitos agrupados, os condutores ali daqueles circuitos dissipam calor. Como o eletroduto está muito cheio, né, isso não é possível dar vazão na dissipação do calor no interior do eletroduto. E isso vai causar o superaquecimento. E para evitar esse superaquecimento, ou seja, em função desse aquecimento, os condutores ficam com a sua capacidade de corrente prejudicada. Aí, às vezes, eu tenho até que elevar a seção do condutor. Então, para solucionar esse problema, a NBR 5410 de 2004, ela estabelece que nós façamos uma correção da corrente elétrica em função do número de circuitos agrupados no interior de um determinado eletroduto. Esse fator de correção, né, é chamado de fator de correção por agrupamento ou fator de agrupamento de condutores. O fator de agrupamento
é um valor numérico que é estabelecido em função do agrupamento no pior trecho do seu projeto. Então, o pior trecho do seu projeto tem 3 circuitos agrupados. Então, você pode trabalhar em todo o seu projeto com o agrupamento 3. Então, à medida que o condutor aquece dentro desse eletroduto, provocado uma troca de calor entre esses circuitos, isso faz reduzir a corrente do condutor. Para isso, é colocado um fator de correção. Esse fator de correção vai tender a quê? A aumentar a corrente do condutor. De que forma? Aumentando a seção. Então, o fator de agrupamento é um valor numérico estabelecido em função da quantidade de circuitos que estão agrupados no pior caso, no trecho com maior agrupamento. A corrente corrigida de agrupamento de um circuito é o valor da corrente de projeto, por exemplo, dividido pelo fator de agrupamento. Então, eu tenho a corrente de projeto corrigida, que é igual à corrente de circuito dividido pelo meu fator de agrupamento. O que é IC? É a corrente do circuito. Você vai calcular normalmente a corrente do circuito. E F é o fator de agrupamento. A NBR 5410, ela estabelece várias tabelas com os fatores de agrupamento. Eu trago esse exemplo de tabela de fator de agrupamento para eletrodutos embutidos, de seção circular embutido na parede. Aqui eu tenho a quantidade de circuitos no interior do eletroduto. Se eu tenho um circuito, não tem que fazer correção. Quanto que é o fator de agrupamento? 1, ou seja, a corrente de projeto corrigida é igual à corrente do circuito. Quando eu tenho agrupamento 2, eu tenho um fator de correção de 0,8. Quando eu tenho 3, 0,7. Quando eu tenho 4 circuitos, 0,65. Quando eu tenho maior ou igual a 20 circuitos agrupados no eletroduto, qual é o fator de correção? 0,38. Então, o que esse fator de correção faz? Ele aumenta a corrente de projeto, para que eu possa aumentar a seção dos condutores e eu não ter problema com superaquecimento no eletroduto por dissipação de cada um dos circuitos. Caso não seja viável você utilizar as tabelas que são colocadas na NBR 5410, ou você quer fazer um dimensionamento e não tem essas tabelas naquele primeiro momento, você pode utilizar essa equação aqui. Diz que o fator de carregamento, o fator de agrupamento, F, é 1 sobre raiz de N, onde N é a quantidade de circuitos agrupados. Quando você puder usar a tabela, use. Quando não é aplicável, você aplica fator de correção 1 sobre raiz de N. Então, ele corrige a corrente. De que forma? Quanto mais agrupado você tem, maior vai ser a sua corrente. Maior vai ser a seção do seu condutor para compensar a dissipação que vai ocorrer dentro do eletroduto. Vamos a um exemplo prático. Eu tenho um circuito monofásico de um chuveiro elétrico, 220 volts, com potência de 6.500 watts. Ele está em um eletroduto embutido, e agrupado com mais 2 circuitos. Então, eu tenho o circuito original do chuveiro mais 2. Então, eu tenho agrupamento 3. Então, o meu número de circuitos agrupados ali, eu tenho 3 circuitos agrupados. Aí eu peço assim, qual a corrente corrigida? Então, a potência do circuito, como é um chuveiro, o fator de potência é 1, potência é VI, ou I vezes V. Então, a potência do circuito é a tensão do circuito vezes a corrente do circuito. Então, a corrente do circuito é 6.500 dividido por 220. Beleza. Quanto que deu a corrente do circuito? 29,54. Se eu tivesse somente o eletroduto, no eletroduto chuveiro, eu tivesse só o circuito dele passando, qual seria o fator de correção? 1. Aí eu viria aqui na tabela, olha, na tabela de cabos, eu vou usar a 1, o CC aqui é 2, que é fase neutra, o cabo de 6 milímetros atenderia a esse chuveiro. O cabo de 6 atenderia o chuveiro. Porém, o trecho mais ocupado, por onde o circuito do chuveiro passa, eu tenho o carregamento 3, o fator de agrupamento 3. Fator de agrupamento 3. Olha aqui na tabela.
Para fator de agrupamento 3, eu tenho que corrigir a corrente. Vou pegar a corrente de circuito e dividir por 0,7. Deu 42,2. Portanto, a seção desse condutor, onde tem 2 outros circuitos passando por ele, não é de 6 milímetros, e sim de 10 milímetros. Então, eu sempre sugiro em projetos elétricos, cargas de potências elevadas, levem um eletroduto exclusivo, que passe somente aquele circuito, porque fator de correção vai ser a unidade. Isso vai fazer com que a seção do condutor seja menor. É dessa forma que temos a influência do fator de correção. Para executar essa aula, foi usada a NBR 5410. Pessoal, divulguem essa aula, compartilhem essa aula e dê seu like. E fique ligado no canal da Universidade da Elétrica.